Olá, gente. Boa noite a todos. Arlene, não sei O professor já está na sala. 3 vezes. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Nossa, de antemão, gostaria de pedir mil desculpas a todos os Boa alunos. noite. Eu não sei o que foi que aconteceu aqui. Eu estava numa sala e depois eu vi que não era, e a internet caiu. Aí eu tentando entrar nessa, não consegui entrar. Agora, graças a Deus, conseguimos entrar. Deixa eu só abrir aqui o Código Civil para a gente já começar, tá? Nós já fechamos as nossas datas de aula e conteúdo, não é? Já fechamos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Vocês estão Boa noite, conseguindo me professor. ouvir? Boa noite, professor. Estou ouvindo Boa noite. direitinho. Tá ótimo. Nós já fechamos as datas das nossas... Sem problema, Letícia. Nós já fechamos as datas com relação ao nosso conteúdo, né? As datas e os conteúdos respectivos. Ou não? Podem falar, gente. Cadê vocês? Fechamos ou não? José, a gente fechou? Desculpe, professor, eu não sei disso. Vamos lá, gente. Vamos fazer o seguinte. A gente já vai, então, logo fechar. A gente aproveita e já fecha essas datas. E já... Tá? Só organizar aqui a minha webcam para a gente ficar bem bonitinho. Tá. Cadê? Galera, tá. Vamos lá, gente. No dia 28, nós temos bens móveis e imóveis e os caracteres dos bens, tá? Inclusive, essa parte já foi até mesmo na plataforma. Vocês conseguiram acessar? sim, professor. Eu consegui. Inclusive, ainda agora estava olhando. Agora eu estou ouvindo. Boa noite. Boa noite. A Raina pediu para avisar que ela vai se atrasar um pouco para a aula, porque ela foi buscar a avó dela na estrada. Ela mandou justificar a falta dela. Tudo bem. Então, anotem aí, tá? Bens móveis e imóveis e caracteres nós já demos no dia 29 de agosto, tá? Hoje, dia 4 de setembro, nós vamos trabalhar os bens fungíveis, infungíveis, consumíveis, singulares, coletivos e públicos. Não se preocupem que não é muita coisa, tá? É só um pouco. A Evelyn já até botou a mão no queixo já, coitada. Bens fungíveis, infungíveis. Oi, Leodomir, não estou te ouvindo. Bens fungíveis, infungíveis. Vou colocar aqui no chat, tá? Beleza. Aqui, ó, fungíveis,
e infungíveis. Eu queria, inclusive, dar uma notícia para vocês. Não sei se já deram, mas eu queria dar. Eu, né? Professor de Já vocês. deram e ninguém gostou. Ai, gente, enfim, é com um pesar muito grande no coração, que infelizmente eu vou ter que sair da turma de vocês, tá? Ah, poxa, Professor, né? Como assim? Mas enfim. Deus, eu não sabia. Vou ter que sair, Mas infelizmente. por que não? Não Eu vai não não. acredito. Negativo. Não, professor, não faz De horário, isso. gente. Professor, eu falei pro Carlito que a gente vai iniciar um abaixo-assinado. A gente vai Pro fazer um senhor não protesto. sair. Não, professor, o senhor não pode sair. Se a gente fizer um abaixo-assinado para aumentar o seu salário, o senhor fica? Não, não é isso, gente. Não é salário. Não se preocupem, que o salário está de acordo, tá? De Porque acordo vai com a abandonar a gente, titulação do então. professor de vocês. Não se preocupem. Não é por isso, é por questão. Olha, Evelyn, vamos todos trancar. Meu Deus, motim. É porque é o seguinte, os dias que eu tenho para Abaetetuba, eles, de acordo com as cargas horárias das turmas, infelizmente eu não teria como, tendo em vista a volta de vocês no dia 29, né? Então, como a partir do dia 29 de setembro, essa disciplina, assim como todas as outras, ela vai para o presencial, tá? Eu não tenho como continuar com vocês no presencial, com essa turma, tá? Olha, o Diogo, fomos uma turma tão ruim assim, não, vocês são uns amores, são uma turma super dedicada, eu amo todos vocês, como meus alunos queridos, mas, infelizmente, né, coisas acontecem na nossa vida e a gente tem que contornar nesse sentido, tá? Mas não se preocupe, diga, Rosângela. Não existe nenhuma possibilidade do senhor mudar de horário? Peraí que tá dando um retornozinho. É porque o da Eliane está em frente ao meu e está dando interferência. Tá, então coloca o da Eliane no mudo. Já colocamos. Pronto. Vou colocar aqui a aula do dia 11 de setembro, tá? Professor, responda. Não existe nenhuma possibilidade do senhor mudar? Não ouvi, desculpa. Existe nenhuma possibilidade do senhor mudar o horário para o senhor permanecer? Vai ser muito complicado para a gente, professor. A gente já tem uma certa afinidade, uma certa admiração pelo professor. E aí, de repente, a gente muda, acaba que a gente acaba ficando um pouquinho assim mais para baixo. A gente já está tendo dificuldades com as aulas online. E graças a Deus, a sua aula, a aula do Carlito, são aulas assim que a gente tem assim, o que a gente aprende mesmo, falando sério mesmo, falando por mim. A gente já vai ter, de repente o senhor vai deixar a gente, e aí? É o que vai acontecer, vamos acabar trancando essa... Isso, professor. Não vai ter jeito. Não, vejam, o professor que está vindo com vocês, inclusive eu sentei com o Carlito para a gente ver isso, tá? O professor que está vindo com vocês, ele é um professor maravilhoso, tá? Quando nós tivemos a reunião do colegiado dos professores com a coordenação, eu conversei com ele. Ele é um professor excelente, tem uma formação muito boa também, tá? Assim como eu aqui e todos os outros professores de vocês. Então, vocês não perderiam. A questão da dificuldade das aulas online, eu super compreendo. Gente, eu estou recebendo até mensagem no Stories. Que tal do Instagram? Ai, Jesus. Meu Deus, estou me sentindo coagido aqui, mas tudo bem. Então, o que eu teria para falar para vocês é o seguinte.
Quando vocês voltarem, a partir do dia 29 de setembro, tá? Aí seria o novo professor. Vou continuar com vocês até a primeira avaliação, tá? Não se preocupem que vocês não vão perder nenhum tipo de conteúdo, nenhum tipo de prova, tá? E a partir do segundo bimestre, que seria o atual o professor que vai ser o atual, então, de vocês. E aí ele já pegaria vocês do segundo semestre para frente. Basicamente, nós iríamos terminar a matéria de bens, tá? E quando começasse a matéria de negócios jurídicos, a gente fez essa divisão para não haver nenhum tipo de prejuízo para vocês com relação à disciplina, com relação a provas, a notas, enfim, para que essa transição ela seja a mais suave possível, tá? Mas de antemão digo que não tem absolutamente nada com a turma. Vocês são meus alunos do coração, tá? Mas é uma questão mesmo de horário, com relação às outras colocações, entendeu? É nesse sentido mesmo, não se preocupem. A gente vai fazer com que essa transição seja a melhor possível e todos vocês fazer igual de férias com o ex. Eu concordo com o seu posicionamento, mas eu acho um posicionamento burro. Vocês assistem isso, gente? Eu assisto. Prof, o que está acontecendo? Eu entrei agora. Matheus, só vou te contar se tu ligar a tua câmera, Matheus, porque ninguém tá ligando a câmera, só a Evelyn, o José. Tá, eu ligo. Eu vou dizer que o motivo pelo qual eu tô saindo é porque aqui. ninguém liga a câmera. Pronto. E eu vai ter que aturar outro aluno aqui. Não, não é isso. É porque é justamente isso, gente. Eu anunciei a minha saída da turma, tá? E vai passar a integralizar um outro professor aqui com vocês. Mas vamos seguindo para a gente pegar esse conteúdo, seguir em frente, fazer com que vocês sejam especialistas em bens, sejam os melhores alunos dessa instituição de bens. Vamos lá, gente. Em superar essas preliminares, eu já passei o conteúdo para vocês, tá? O conteúdo vou colocar novamente no chat do dia 4. Hoje nós vamos trabalhar isso aqui. O conteúdo do dia 11. E encerramos o conteúdo do dia 18, de bens, do primeiro bimestre, no dia 18 de setembro, tá? Vocês conseguiram ver aí no chat? Leodemi, conseguiste aí no chat direitinho? Não estou te ouvindo. Tá. Vamos lá, gente. Abram o Código Civil de vocês no artigo 85, por favor. Eu vou, inclusive, compartilhar aqui minha tela para aqueles que não estão com o código. Conseguiu? Estão conseguindo ver? Sim. Tá, vamos lá. Vamos lá. Nós estávamos trabalhando no decorrer dessas 2 últimas semanas, tá? A questão justamente da classificação dos bens. Classificar os bens com relação em bens imóveis, bens móveis, bens divisíveis, bens indivisíveis, bens fungíveis, bens consumíveis, infungíveis. E o que eu quero conversar com vocês hoje é a respeito dessas 4 seções, em os bens fungíveis e consumíveis, os bens divisíveis e os bens singulares e coletivos, tá? Bem como em relação aos bens públicos. Com relação a essa parte de bens reciprocamente considerados, nós vamos abordar quando tratarmos, anotem aí, tá?
Perdão. Vamos trabalhar quando a gente for estudar regime das benfeitorias, tá? Por enquanto, vamos aqui ao artigo 85. Todos estão com 85, bora lá. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. A um primeiro momento, a uma primeira reflexão, eu quero conversar com vocês o seguinte. Cabe bem imóvel nessa conceituação? Vamos ler de novo. Artigo 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Cabe bem imóvel nessa conceituação? Bora, meu povo. Bora acordar. Hoje é sexta-feira ainda. Não. O sextou é daqui a... O sextou é só daqui a pouco. Ainda não sextou. Ainda estudou. Bora lá. Bora lá. Sendo ele um bem fungível ou um bem consumível. Essas características iniciais, elas só se aplicam ao quê? A bens móveis, tá? E aí, nesses dois artigos, no 85 e no 86, nós vamos conseguir tirar 4 conceitos de bens móveis. Como assim, professor? De 2 artigos eu vou conseguir tirar 4 conceitos. Vamos lá. No 85, a gente vai estudar os que são os fungíveis e os infungíveis, por óbvio. E no 86, os consumíveis e os inconsumíveis. Só dar uma olhadinha aqui no chat. Tudo ok. Então, vamos lá. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Gente, o que o código quis dizer? Que os bens fungíveis são aqueles bens substituíveis, tá? Aqueles com que eu posso trocar, com que eu posso pôr no lugar ante a ausência deles, uma ausência superveniente. Então, por exemplo, esse grampeador, foram fabricados deste grampeador, não foi fabricado só este grampeador, junto com este grampeador, desta mesma forma, desta mesma cor, deste mesmo material, deste mesmo tamanho, foram fabricados centenas de milhares de outros grampeadores, tá? Então, são bens com os quais eu posso trocar, eu posso cambiar de um para o outro, tá? E esses bens permitem com que essa troca seja feita, com que essa substituição seja feita, tá? Mas vejam bem, eu tenho que ter as 3 últimas qualidades que estão na parte final. Aí eu tenho que ter essas 3 qualidades que estão na última parte do artigo, tá? São fungíveis os móveis, primeiro conceito, só cabe para bem móvel. Os que eu posso substituir para a mesma espécie, então tem que ser da mesma espécie de bem. A mesma qualidade de bem, não pode ser um produto inferior, um bem inferior. E a mesma quantidade. Se é 1, é 1. Se é 2, troca para 2. Se é 3, troca para 3. Tá? Então, o que eu quero que vocês percebam é, os bens fungíveis, eles podem ser trocados, eles podem ser substituídos, e quando eu estiver dentro de uma obrigação que recaia sobre esses bens, a quitação dessa obrigação, o pagamento dessa obrigação, sendo o objeto um bem fungível, eu não sou obrigado a entregar para o José, por exemplo, o grampeador que está na minha casa. Eu posso entregar outro grampeador igual a este, de mesma qualidade, de mesma espécie, e um somente. E o que são, então, por via de consequência, os bens infungíveis? Os bens infungíveis são aqueles com os quais eu não posso fazer esse tipo de cambiamento, eu não posso fazer esse tipo de substituição. Um exemplo mais clássico para vocês seria uma obra de arte.
Só existe apenas uma obra daquela, só existe apenas uma Mona Lisa, só existe... Peraí, só ver aqui no chat. Isso, uma obra de arte. Justamente isso. Só existe apenas uma Mona Lisa, só existe apenas um Inferno de Dante, ou seja, a obra não pode ser substituída, tá? Por uma de outra qualidade, outra espécie, porque ela é única. Então, bens únicos, bens exclusivos, eles são infungíveis. Aí eu abro um questionamento para vocês. Essa parte, até então, de bem fungível, que é um móvel, que eu posso trocar por uma espécie, qualidade e quantidade, e o infungível é também um bem móvel com a qual eu não posso trocar por um de mesma espécie, de mesma quantidade, de mesma qualidade. Essa parte vocês entenderam, né? Tá tudo ok? Porque e eu peço que vocês o seguinte, como eu estou compartilhando a minha tela, eu não consigo ver todos vocês. Então, eu preciso que vocês me passem pelo menos um retorno por áudio. Tipo, ok, professor, pode seguir, tá? Para a gente poder estar dando andamento aqui na nossa dialógica. Tá tudo ok, Professor. gente? Pelo menos com relação aos fungíveis e infungíveis? Oi, diga. Ok, Quem tá falando? E quem é que diz que por exemplo, um objeto que tem significado, ele significa uma coisa para mim, eu não posso substituir, se substituir para mim não vai ser a mesma coisa, mas tem outro modelo, tem outra quantidade, tem tudo isso. Como é que fica nessa situação? Sim. Vamos já falar sobre isso, tá? Inclusive, essa era a pergunta que eu ia fazer. Tá falhando para vocês, gente? Para mim, não. Para mim aqui não, professor. Porque às vezes... Tá falhando. Para mim tá travando aqui. Aqui para mim aparece que a conexão de Para vocês mim aparece tá normal o instável. senhor, só que os demais colegas que falam falhando. Tá, então pronto. Vamos lá, vamos seguir. Então, o que acontece? A reflexão que eu queria deixar para vocês é a seguinte. O bem, ele é fungível, a lei considera o bem fungível, aqueles bens móveis que podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade ou quantidade, tá? E aqueles bens, aquelas obras de arte, aqueles bens que são feitos sobre encomenda, exclusivos, que eles não podem ser trocados, eles são considerados, portanto, bens infungíveis. O problema é quando eu pego um bem que é fungível e eu atribuo um sentimento a este bem, tá? Por exemplo, como o próprio Gabriel aqui destacou, professor, eu tenho aqui um bem, uma coisa, e sobre esta coisa eu projetei sobre esta coisa um sentimento de pertencimento, que qualificou essa coisa, em que pese ela possa ser fungível, ela possa ser substituída, mas para mim ela é única. Eu não quero. Você tem uma bailarina que a sua avó te deu lá da loja de 1,99, mas é uma bailarina que a sua avó lhe deu. Tá? O valor sentimental, né, professor? E não tem outra bailarina. Tem um valor sentimental ali incluído. Professor, mas foram fabricadas 10 mil bailarinas dessa lá no comércio, a gente vai lá e compra. Não interessa. Se você atribui um valor sentimental, uma coisa é eu atribuir um valor sentimental a um grampeador. Outra coisa é eu atribuir um valor sentimental a uma bailarina que a minha avó me deu antes dela viajar ou antes dela falecer. Uma coisa nesse sentido, em que pese as minhas duas avózinhas, graças a Deus, estejam vivas. Mas o que eu quero que vocês entendam é que eu posso ter bens fungíveis que se transformem em bens infungíveis, mas isso a gente vai ter que justificar o porquê que esse bem se tornou, então, infungível. Tá ok? Quando eu vou para o artigo 86... vai ser só o sentimento do proprietário, né? Tá? O artigo 86... Diga. Eu tenho que levar em consideração, Leodemir, esse sentimento do proprietário, tá? Até porque a gente vai estudar mais, só que mais lá na frente, o Instituto da Posse. Tá? E o Instituto da Posse tem algumas doutrinas que demandam de uma forma objetiva e de uma forma subjetiva esse sentimento que é projetado sobre alguma coisa, tá?
E nesse sentido, o sentimento que é projetado sobre esse bem, mesmo que fungível, eu, professor Saulo, entendo, e também existem julgados sobre isso, que eles se transformam em infungíveis devido a essa projeção de sentimento, tá? A essa qualificação desse bem que a princípio era um bem fungível, tá? Com relação, gente, aos bens consumíveis e os não consumíveis, eu tenho que ter a noção do seguinte. Primeiro, vamos dar uma lidinha no código para a gente poder verificar o que a lei, a princípio, quis traçar para a gente, tá? São consumíveis os bens móveis, ou seja, também se aplica somente a bens móveis e não se aplica a bens imóveis, cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados para a alienação, tá? Quem aqui já brincou de estalinho? Creio que a maioria, né? Aqueles estalinhos em época de São João, que a gente vai lá e joga, ou você dá para o filho, você dá para o afilhado, para o sobrinho, para o primo, sei lá. José, tu já deste pro teu filho estalinho? Já sim, que vem numa professor. caixinha? Todo dia que a gente sai, ele pede. Então, pronto. Então, vamos usar o exemplo do estalinho, tá? É um exemplo que ele parece muito infantil, mas ele traz a característica justamente do que a lei quer dizer. Importa a destruição imediata da própria substância. Quando a gente pega aquele estalinho e joga no chão, a pólvora que está ali junto com toda a outra química, ela vai estourar, né? Ela vai entrar em combustão, vai fazer aquele barulhinho. Pá! Tá. Fez o barulhinho. Se você pegar aquele saquinho de novo e jogar, ele não vai mais fazer barulho. Porque na primeira utilização, na imediata utilização, ocorreu a destruição da própria substância do bem. Tá? Da própria substância do bem. Só verificar aqui para vocês colocarem no mudo. Pronto. Incorreu na própria destruição do bem, tá? O que ocorre é esse grampeador. Hoje o grampeador está na berlinda. Eu vou utilizar ele várias vezes. Eu não estou falando do grampo, estou falando do grampeador. No primeiro papel que eu grampear, ele vai se desfazer, o grampeador? Não. Eu vou poder utilizá-lo ele de diversas formas, em diversos papéis, em diversas vezes. Então, esse bem ele não é consumível, tá? E aí, vocês podem prestar atenção numa coisa. Professor, como eu poderia, então, assimilar de uma forma mais fácil? Consumível. Bens consumíveis. Um alimento. Um hambúrguer. Lá da Burger King, da McDonald's. Tem um hambúrguer aqui em Abaetetuba também, aí em Abaetetuba, que é lá do Adibs. Eu adoro o hambúrguer de lá. Enfim, não estou fazendo merchandising, mas eu gosto, eu acho legal. Já me disseram que tem outros muito melhores, mas enfim, eu não tive a oportunidade de experimentar. Mas, veja, tá ali o hambúrguer na sua frente. Ele é um bem, certo? Você vai pegar aquele hambúrguer, você vai comer aquele hambúrguer. Pronto, acabou. Ele foi consumido. No primeiro uso dele, houve a imediata destruição do hambúrguer. Ele deixou de ser hambúrguer, agora ele passou a ser outras coisas, menos hambúrguer. Tá? E o bem inconsumível, por óbvio, é o contrário. São aqueles bens que eu posso manter um uso regular sem a perda dessa substância. Tá? Gente, tranquilo? Temos alguma dúvida? Professor, repete um pouco desse inconsumível aí, por favor. O bem inconsumível, Ana, é aquele bem que eu posso fazer a utilização dele de forma regular, sem que ele perca a sua substância, tá? Sem que ele deixe de existir. Uma caneta, eu posso utilizar ela várias vezes, ela não vai deixar de existir. A caneta, o objeto caneta, tá? O carro, ele não vai deixar de existir.
Agora, a gasolina do carro, sim, é consumível. Porque da feita que ela passa no motor, que ela entra em combustão, que ela gera energia, ela deixa de ser gasolina na forma líquida, né? E aí ela dispersa energia e se transforma em tudo, menos em gasolina de novo. Tá? Tranquilo, gente? Fechou essa Obrigada. parte? Beleza, professor. Nada. Vamos lá. Artigo 87. Erasmo, lê para mim o artigo 87, por favor. 87, professor. Uhum. Bens divisíveis são os que podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina. Pronto. José, o que foi que tu entendeste deste 87? Professor, do 87, Uhum. eu acredito que, por exemplo, vou tirar como exemplo 1 quilo de feijão, que a gente pode fracionar e ele não vai deixar de ser feijão. Eu acredito. Não vai, no caso, vai Uhum. dividir, mas ele não vai Tá, perder mas a sua aí se tu essência. pegar o quilo, tá, se tu pegar o quilo do feijão e tu dividires ele, já não vai ser mais 1 quilo, né? É, sim. Quanto é que tá o quilo do feijão? 8, 10 reais? Sei lá. Não sei quanto é que tá, que tudo aumenta, a gente nem sabe. Mas vejam bem, se eu tenho 1 quilo que vale 10 reais, eu não posso vender meio quilo também a 10 reais. Você há de convir comigo que no mínimo ele vai ser 5 reais, certo? Se a gente for fazer ali uma Correto. divisão meramente aritmética. Então, os bens divisíveis são aqueles bens que eu posso fracionar sem alteração na substância do bem, uma diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Tá? Eu posso pegar aquilo e dividir sem com que a coisa principal, aquele bem de per si, a substância, seja dividida ou seja alterada. Tá? E aí eu não falaria, por exemplo, José, do feijão, nessa sistemática de pegar o quilo do feijão e dividir. Mas, por exemplo, o grão do feijão, se eu dividir no meio, ele perde a sua substância, tem uma diminuição considerável no valor. Então, por exemplo, se eu pegar um grão de feijão e partir ele no meio, ele tem um valor no mercado menor do que aquele grão inteiro. Por isso que tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 25 milhões, entendeu? Os bens divisíveis são aqueles bens que eu posso, gente, fazer essa divisão, tá? Do bem em si, sem com que haja uma diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam, tá? Eu vou pegar um julgado aqui para vocês, para a gente poder ver como que o Poder Judiciário está trabalhando justamente isso. Essa questão dos bens divisíveis. Desculpa. Eu já fiz essa aula com vocês de ensinar a pesquisar jurisprudência? Não, né? Não. Não. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui na minha rua. Que o pessoal tá assim, menina, passando com moto, com um monte de coisa. Porque sextou hoje, professor. Porque sextou hoje. Ah, é verdade. É verdade.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto. Vou colocar essa ementa desse julgado aqui no nosso chat. Tá? E aí, vamos lá. Agravo de petição, bem divisível, penhora, fração ideal, possibilidade. Nos termos do artigo 77 do Código Civil, bens divisíveis são aqueles que podem ser fracionados sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. No caso, a separação do apartamento 501, que é empenhorável, não retira o valor das demais unidades que compõem o imóvel, tampouco a alteração da substância. Como o bem é passível de divisão cômoda, é plenamente possível que a penhora recaia sobre partes individualizadas que correspondem a uma fração ideal, enquanto integrantes do imóvel como um todo. Veja, isso aqui foi uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, tá? O que ele quer trabalhar com a gente aqui, tá? O que é considerado um bem divisível? Eu tenho um prédio, tá? E esse prédio, eu olho para esse prédio e quando eu falo o prédio, eu estou falando num todo, certo? Certo. Só que esse prédio, ao mesmo tempo que todos são codôminos do prédio, você também exerce o domínio, a propriedade, por uma fração indivisa, tá? Por uma fração ideal desse prédio. Eu não sei se vocês já compraram algum terreno ou algum apartamento. Ele vem dizendo que todos são donos daquele prédio inteiro, tá? Só que a propriedade deles corresponde a 0,00000 tantos por cento daquele patrimônio, tá? Daquele bem comum como um todo. Então, você que é dono de um apartamento de 500 metros quadrados, por exemplo, e o prédio todo tem 225 mil metros quadrados de área construída, sei lá, você vai ser dono de uma parte indivisa deste bem, tá? Só verificar aqui uma coisinha rapidinho. Pronto, acho que voltamos. Voltamos. Eu troquei de internet. Graças a Deus voltou. Então vamos lá. Tá? Então eu tenho um apartamento que ele tem uma área construída total, só que você é dono também de uma parte individualizada, tá? E digamos que você é dono do prédio inteiro, que você é uma construtora, que você é dono do prédio inteiro. Mas você pode vender cada compartimento deste empreendimento, você pode dividir este empreendimento em várias unidades, sem que o prédio, por um todo, perca a sua substância. Ele não vai deixar de ser prédio, não vai haver uma diminuição no valor, e muito pelo contrário, creio eu que vai haver um aumento no valor do que você vender um prédio por inteiro e do que você vender várias unidades em estado, e nem prejuízo do uso a que se destina. Você construir um prédio para moradia e as unidades divididas, elas vão também servir para moradia.
tá? Por conseguinte, o bem indivisível é aquele bem que não tem como você dividi-lo sem fazer com que ele perca a sua substância ou com que ele perca tenha uma diminuição considerável no valor ou um prejuízo à sua destinação, tá? Então, é aquele bem que, quando você divide, quando você parte aquele bem no meio, ou ele perde a substância, ou ele tem uma diminuição considerável no valor. Um celular, por exemplo, tá? Se você pega um celular, duas pessoas querem um celular, e você parte o celular no meio e dá um pedaço para cada uma, vai ser viável para elas ficar com meio celular? Não, né? Vocês vão de convir comigo que não. Então, um celular, um computador, um tablet, um carro, ele é um bem indivisível, tá? Você não tem como dividi-lo sem alterar a sua substância, ou diminuir o seu valor, ou desvirtuar a sua destinação. Fechou? Sim, professor. Então, e se fosse um terreno? Então, a questão do terreno é como eu estava explicando pro José, tá? Digamos que você tem um terreno e você parte aquele terreno, tá? De forma que você não vai ter uma diminuição considerável nas partes, tá? Do terreno. Você não vai ter uma desvirtuação, você não vai ter uma alteração daquela substância, tá? Então, o terreno você pode dividi-lo, tá? O feijão, não. Você não pode dividir o feijão. Porque se você dividir o feijão, o grãozinho do feijão, ele vai deixar de ser, por exemplo, um feijão tipo 1, que vale R$ 10 o quilo, e vai ser um feijão tipo 2, 3, 4, que tem um valor menor, entendeu? Então, você, além de alterar a substância, né, do bem, você não alterou a destinação dele, ele continua sendo um feijão para alimento, só que você alterou a questão também do valor que aquele bem cabia, tá? Tirei a dúvida, gente, de vocês. Sim, professor. Não se esqueçam que eu não estou Professor, vendo vocês. eu fiquei Diga, com uma dúvida. Nos bens diga, Graça. divisíveis, Ah, o feijão, ele é ou não é um bem divisível? Eu não entendi muito bem o exemplo que o senhor deu. Eu me o confundi. grão do feijão? É. O grão do feijão é um bem indivisível. Tá bom, professor, obrigado. O grão. Agora, por exemplo, se eu trabalho com uma saca de feijão, eu posso dividir aquela saca de feijão, tá? E fazer, por exemplo, se uma saca de feijão vale R$ 100 e dentro dessa saca tem 50 quilos, cada quilo vale R$ 2. E aí eu vou lá vender a R$ 5, R$ 10. Então não tem uma diminuição do valor. Agora, o grão do feijão, sim, eu tenho essa diminuição do valor. Tranquilo? Entendi, professor. Muito obrigado. Meu Demi, querias falar alguma coisa? Não, vai acontecer com o feijão a mesma coisa da divisão do apartamento. Eu tenho um prédio com 10 apartamentos, posso vendê-lo todo, eu posso vender fracionado. 10 apartamentos, um de cada. É a mesma coisa o feijão. Se eu tiver 1 quilo dividido em 4, 250 gramas, vai ser a mesma coisa. Se eu destruir o grão do feijão, é que vai ser um problema. Se eu estiver usando um grão. Tu pode vender 250 gramas do grão inteiro. Do grão inteiro. Isso. Agora, se tu vender, sair cada grão, partindo ele a metade, para dizer, olha, tu tem aqui 500 gramas de meio grão de feijão e aqui tem 500 gramas de meio grão de feijão, tu vais perder a questão econômica, o valor desse bem, tá? Ok. Fechou? Tranquilão. Sigamos, meus queridos. Gente, tá muito rápido. Não, professor. Tá dando para acompanhar. Tá, dá, né? Vai continuar assim. Então vamos lá. Espera aí que me chamaram no chat. Deixa eu ver o que querem lá. Cadê vocês?
Gente, eu não tô conseguindo acessar o chat, peraí. Ah, agora foi. Agora que eu consigo acessar, sai. Rita, lê para mim o artigo 89, por favor. Oi. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo, professor? Tô. Sim, eu estou. 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, porque eu estou abrindo aqui pelo meu celular. Per si, independente dos demais. Independentemente dos demais. Pronto. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independente dos demais. Vamos aqui usar o exemplo do grão do feijão, né? Que o pessoal gostou aí do feijão. Eu posso considerar cada grão como um único. Cada grão é um grão, certo? Só que, embora reunidos, eu posso ainda considerá-los um grão de feijão, numa saca em específico, independente dos demais, tá? Eu tenho uma frota de carros, vários carros num pátio, tá? Esses bens ainda se mantêm como singulares, cada carro é um carro. Inclusive porque eu posso individualizar aquele bem com base no chassi daquele carro, tá? Lembrem-se disso. Lembrem-se que a gente consegue ali identificar esse bem singular, tá bom? Já quando eu vou para o artigo 90, em que ele me trabalha o seguinte: constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Então, quando eu trabalhar uma saca de arroz, uma saca de feijão, uma saca é uma saca. Só que dentro de uma saca eu tenho vários grãos de feijão, tá? Então, vários grãos de feijão, uma universalidade de fato, a pluralidade de bens singulares, vários bens unidos, pertencentes à mesma pessoa que tem uma destinação unitária. Você vai pegar aquela saca e você vai tomar aqui a saca do feijão, tá? Você individualiza a coletividade, uma coletividade de grãos de feijão, tá? Gente, eu tô dando esses exemplos bem básicos, assim, bem do nosso cotidiano, mas é porque eu creio que são exemplos assim que a gente pode conseguir assimilar de uma forma mais tranquila essa questão, tá? Inclusive, eu vou pegar aqui com vocês um outro julgado que eu acho interessante vocês trabalharem também essas questões de como os tribunais pensam a respeito do que vocês estudando, para vocês não acharem que é uma coisa assim, meu Deus, o que isso vai servir para minha vida, né? Só ver aqui uma coisinha para vocês. Só ver o que a gente tem aqui nesse julgado. Eu vou procurar um julgado para a gente não perder tempo na nossa aula. E que eu acho muito interessante a gente saber a posição dos tribunais a respeito do que a gente está estudando.
mas não agora. Tá. Mas vocês entenderam as questões de bens singulares e bens coletivos, certo? Se tiver alguma dúvida, a gente para, a gente reflete acerca da dúvida, não tem nenhum problema. E eu preciso que vocês me passem, que vocês não se Professor? esqueçam de me passar o feedback de áudio. Diga, Anderson. Professor, Pode falar. o senhor pode explicar de novo o artigo 89 e o 90, porque falhou aqui quando você estava explicando, aí travou, aí não consegui entender muito bem. Que o senhor falou do A gente 89, explica a assim. parte do carro Só ver o que lá, o pessoal está querendo do comentar. carro lá, né? Quando eu não entendi muito bem. E essa do feijão, do 90, que eu não entendi muito bem, porque travou aqui, aí não consegui entender. Tá, vamos lá. A parte do exemplo da concessionária do carro, né? Vejam bem, quando eu tenho um bem singular, embora ele esteja junto com vários outros bens singulares, eu posso identificar individualmente cada um deles, tá? E aí eu citei o exemplo do pátio de uma montadora de carros. A montadora fez 2000 Gol G6, tá? São iguais? São exatamente iguais? Não. Tá? Eles podem ser semelhantes, eles podem ser colocados ali em uma paridade de semelhança de bens, de características, eles podem ser substituídos. Porém, vejam que cada carro daquele tem uma individualidade. Qual é a individualidade? Um número de chassi que só a ele pertence. Tá? Então, embora eles estejam reunidos, eu posso identificar um por um, independente dos demais. Tranquilo? Essa parte? Sim, professor. Agora, continuando. O 90 é quando eu vou trabalhar o seguinte. Eu tenho 1 grão de feijão. 1 grão de feijão. Eu tenho uma saca com vários grãos de feijão. Eu posso, quando eu abro uma saca, eu posso identificar cada grão? Posso, eu posso dizer, isso aqui é 1 grão, isso aqui é outro grão, isso aqui é outro grão. Não virou um grãozão de feijão. O que isso acontece? Quando eu posso identificar, eu tenho uma universalidade de fato. Ou seja, aquele bem, quando eu vou vender uma saca, eu não estou vendendo 755 mil grãos de feijão. Eu estou vendendo uma saca de feijão. Tá? E é justamente a redação do artigo 90. Constitui uma universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que pertinentes a uma mesma pessoa têm uma destinação unitária. Vocês querem um outro exemplo? Está aqui atrás de mim. A minha pequena biblioteca, tá? Veja que uma biblioteca, ela constitui uma universalidade de fato. É uma biblioteca. Uma biblioteca contém o quê? Vários livros, vários bens singulares. Inclusive, tem até um CD da Lady Gaga ali atrás, um vinil, que não faz parte da biblioteca, óbvio, mas está lá como peça decorativa. Mas vejam que... sou fã de cultura pop. E aí vejam que uma biblioteca pertinente a uma pessoa, a mesma pessoa, tem uma destinação unitária. Qual é a destinação unitária? É ser a biblioteca do professor Saulo. É ser a biblioteca do Saulo advogado. É ser a biblioteca do Saulo pessoa comum. Assim, entenda esse comum, não que eu não seja comum como professor ou como advogado, mas só pessoa, sem nenhum tipo de adjetivo. Tá? Fechou, Anderson? Tudo certo, professor. Obrigado. Nada. E aí vejam que o parágrafo único, olha o que ele traz para a gente. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Eu posso vender um livro. Se alguém pegar e furtar um livro meu ou me tirar da posse, eu posso ir buscar somente este livro.
essa pessoa ela não precisa me tirar da posse de toda a minha biblioteca para que eu possa reclamar somente um livro, tá? Esses bens coletivos, eles me permitem, tá, buscar relações jurídicas próprias para cada um bem, tá? E o 91, vejam que eu tenho aqui em cima no 90 uma universalidade de fato, e aqui no 91 eu tenho uma universalidade de direito, tá? A universalidade de fato, você, na realidade fática, consegue perceber aquela somatória de bens singulares. Já na universalidade de direito, eu tenho o direito considerando aqueles bens como, então, universais, como, então, coletivos, tá? Como, por exemplo, o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor, o que? Econômico, tá? Eles são considerados como bens coletivos, quando o direito reconhece tal bem, quando ele considera tal bem como coletivo, tá? Essa parte do 92 até o 97, nós vamos trabalhar no regime jurídico das benfeitorias, tá? Inclusive, eu quero que vocês anotem aí. Eu já vou deixar aqui que eu já falei para vocês quais seriam os artigos. Na nossa próxima aula, eu quero leitura prévia, tá? Desses artigos, do 92 até o 97. Então, antes da nossa aula que vem, sexta-feira que vem, eu quero leitura prévia desses artigos, tá? E falando nisso, creio que na sexta-feira que vem, eu não vou poder ministrar na sexta-feira, tá? Eu vou ver com algum outro professor. Quem é que dá aula para vocês na sexta? É o senhor e a professora Conce, professor. Eu e a Conce, né? Tá. Sâmara dá aula para vocês em alguma disciplina? O professor pega da Gabriela. Ela dá sociologia do direito. Sâmara da sociologia do direito, né? Qual é o dia de Sâmara? É segunda. Terça-feira. Segunda-feira, 4 aulas. Segunda-feira, desculpa. Mas segunda-feira é feriado. Segunda-feira, 4 aulas. Professor, de segunda-feira é 7 de setembro, né? Feriado. 4 aulas? Não, eu sei que segunda-feira nessa próxima é 7 de setembro. O horário delas o horário dela é todas as segundas-feiras são 4 aulas seguidas. Sim. É isso? Isso, professor. Ótimo. Ótimo. Então, gente, vamos prosseguir aqui, tá? Então, do 92 até o 97, nós vamos ter essa leitura prévia, tá? Talvez eu vá trocar ali com a professora Sâmara, nesse sentido. E seguimos, então, os bens públicos, tá? Eu quero conversar com vocês porque os bens públicos, na maioria das vezes, eles são os bens que o próprio código já diz quais são bens públicos. E o que nós vamos fazer, na verdade, é verificar as regras que competem aos bens públicos, tá? Vamos lá no artigo 98. São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertence. Então, regra geral é o quê? Que todos os outros bens são particulares. Qual é a exceção? Os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno.
Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno? União, Estado, Distrito Federal, territórios, tá? Municípios. Então, os bens que pertencem a esse domínio, tá? Bens do domínio nacional, que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, são considerados como bens do quê? Públicos, tá? E aí vejam que esses bens são públicos do domínio nacional, ou seja, dentro do território nacional, tá? Só que quem está com o microfone aberto, só dá uma desligadinha aqui, que está dando um retornozinho bem básico. Professor, só para confirmar, o senhor falou que é para ler para a aula que vem do artigo 92 ao 97, né? Isso, 92 a 97. Ah, tá, obrigado. Tá? Nada. E todos os outros bens, então, pela regra do artigo 98, que não sejam pertencentes a Estado, Distrito Federal, territórios, municípios, são particulares, tá? Seja qual for a pessoa que pertencer. E aí, vamos dar uma olhada no 99, que ele diz quais são os bens públicos, tá? E prestem muita atenção no 99. São bens públicos, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Então, bens públicos de uso comum do povo: rio, mar, estrada, rua, praça. São bens públicos de uso especial: edifícios, terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive de suas autarquias. Tá vendo como essa parte dos bens públicos, ela já vai te apontando quais são os bens públicos? Não é mais tranquilo? Porque todo o restante, se não estiver aqui dentro dessa lista, todo o restante é o que? É particular. Se não estiver constando da lista do artigo 98, todos os outros bens são considerados por lei bens públicos, tá? E esses bens públicos, nos 3 incisos, ele já vai me dizendo os que são os bens de uso comum, os de uso especial e os dominicais. Perfeito? E aí, no inciso 3º, ele traz o seguinte: artigo 98 não, gente, espera aí rapidinho. 99, desculpe, tá? É porque tinha uma tarjazinha do Zoom aqui, tá? O artigo 99, corrigindo o artigo 99, inciso 1º, 2º e 3º. Primeiro, são os bens públicos de uso comum. Inciso 2º, os bens públicos de uso especial. Inciso 3º, os bens públicos dominicais. E esses dominicais são o quê? Eles constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Então, o patrimônio jurídico das pessoas jurídicas de direito público, o patrimônio dessas pessoas, eles são considerados bens o quê? Dominicais, tá? Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a quem se tenha dado a estrutura de direito privado, tá? Então, vejam bem que nós temos as pessoas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. A essas pessoas jurídicas de direito público, tá? Mesmo que elas funcionem sob uma estrutura de direito privado, que aí vocês vão ver de forma bem mais detalhada, elas também se consideram a esse patrimônio como bens dominicais, tá? E do 100 em diante, ele vem trazendo essas características, do 100 ao 103, as características desses bens que são considerados públicos pelo artigo 99. Vamos lá ver a primeira. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial. Ele está falando aqui dos dominicais? Não. Ele está falando dos bens públicos de uso comum, inciso 1º, e os bens de uso especial, inciso 2º.
são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. A lei vai determinar quando eles conservarem a sua qualificação, tá? Mas esse artigo 100 não se aplica ao inciso 3º do 99, que são os dominicais. Perfeito? Para os dominicais, eu tenho a regra do 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Tá? 102. Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Bem do Estado, bem do município, bem do Distrito Federal, bem do território, não estão sujeitos a uso capião. Pega, pelo amor de Deus, marca esse artigo, grifa, rasga um pedaço do teu caderno, cola na parede, no banheiro, assim na frente, qualquer coisa. Não esquece do artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião, tá? Nós vamos trabalhar uso capião mais lá na frente, que é uma forma de aquisição de propriedade, quando você exerce sobre aquele imóvel a sua posse, e aí essa posse ela é convertida em uma forma de aquisição da propriedade, tá? Mas isso não acontece nunca, never, não, jamais, com bens públicos. Pela regra clara, Arnaldo, a regra é clara, pelo artigo 102. Não estão sujeitos a uso capião, tá? E por fim, para a gente completar, o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme foi estabelecido legalmente pela entidade cuja administração o que pertence, tá? Então, você pode ter um bem público com que o uso dele possa ser gratuito, tá? Eu não sei se o Emílio Guild ainda está cobrando ingresso para você entrar no Museu Emílio Guild ou no Bosque Rodrigues Alves, não faz muito tempo. Mas se eles ainda estiverem, é justamente o artigo 103. Eles são bens públicos, tá? Só que eles podem ter seu uso tanto de forma gratuita ou de forma retribuída, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração eles o que pertencem, tá? Gente, tô sentindo vocês muito calados, tá? Gabriela, tu queres que eu repita o quê, Gabriela? Fala aí pra mim, por favor. Gabriela. Ela tá sem áudio, professor. Ah, tá. Mas é para repetir o quê? Escreve aí. Era o capítulo 89 e 90, ele repetiu. O 89 e o 90 já repetindo. Foi, inclusive, pro Anderson, certo? Não foi isso? Pronto. Os bens singulares e os coletivos, eu, inclusive, repeti pro Anderson. Tu queres que eu repita? Tá. Os bens coletivos, Gabi, são aqueles bens... A minha biblioteca, tá? A minha biblioteca, ela é um bem... A biblioteca, ela é um bem coletivo, porque eu consigo individualizar cada livro. Eu tenho obra da Maria Helena, eu tenho obra do Carlos Roberto, eu tenho obra de direito constitucional, eu tenho obra de direito civil, eu tenho obra de direitos humanos, eu tenho obra de história da comunidade LGBTQIA+. Então, eu consigo individualizar cada um. Mas eu posso tratá-lo como se fosse a biblioteca. Essa singularidade
esse conjunto de bens coletivos que formam uma pluralidade. Fechou? Pronto. Meus amores, é isto. Nada, querida, disponha sempre. Eu já falei para vocês que vocês podem perguntar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e a gente vai sempre responder a todos até essas dúvidas serem sanadas, tá? Gente, eu quero deixar um beijo imenso para vocês. Oi, diga, quem tá falando? Eu pago pro senhor. Oi, Matheus. Eu pago o senhor, não vai embora. Por favor. Não, gente, é sério. É só por questão mesmo, eu juro para vocês, que é por uma questão de horário, de incompatibilidade de horário mesmo. Que vocês vão voltar agora até as aulas presenciais. Então vamos reunir, deu uma professor. incompatibilidade de horário. Vamos reunir com o Carlitos para ele mudar. Para mudar esse horário. Oh. O senhor vai fazer mudar de exames mesmo? A Rosângela tá revoltadíssima. Olha, eu já recebi um convite de uma universidade aqui, de uma faculdade aqui próximo de casa, mas eu não vou sair da Examais por 2 professores, pelo Carlitos e pelo senhor. E de repente o senhor vai embora e já balança um pouco. Professor, a gente vai buscar o senhor em Belém. Não, eu achei o Carlito. Tem o Carlito. Parece que eu vou ter que ir para Belém mesmo, vai ter jeito. Mas em Belém eu não dou aula na Examais aqui de Belém. Eu dou aula na Examais de Abaetetuba. Só me diga onde você dá aula. Na rede Examais eu dou... A gente vai sequestrar o senhor daí de Belém, vai trazer pra cá o Abaetetuba. Eu mudo de curso, mudo Deus de me livre. Bora. Vamos que já dá 20h38. Vocês já vão entrar daqui a pouco na aula que vem. 20h50, né? 20h40, sei lá qual é o horário de vocês. É o mesmo, né? Do terceiro, do primeiro semestre. 20h40 e entra 20h50, não é isso? Isso, 8h40. Não, volta 9. Vocês entram que horas? Que volta 9, gata. Os meus alunos não voltam 9, não. Eles voltam 8h50. Leudemir, os meus alunos voltam 9 horas, Leudemir? Não, 8h50. Não voltam, não. 8h50. 8h50. Caramba, professor, não dá para beber gente, água então... 10 minutos. Mas, professor, Mas por isso que eu aí. estou liberando vocês. Exato. Diga, Leudemir. Se continuasse online, o senhor iria continuar? Porque o problema é o presencial, né? Creio que sim. Creio Creio que se se continuasse continuasse online, eu poderia continuar. Isso eu acredito. Eu acredito que vai continuar online. Não, mas o problema não é isso. O problema é assim, eu tenho uma turma, digamos, com 50 alunos, um exemplo, tá? E aí, essa turma de 50 alunos, o governo autorizou o retorno presencial a partir do dia 29. A instituição também se programou e a Prefeitura de Abaetetuba também fez a autorização da integralização dos 100% do alunado a partir do dia 29 de setembro. Veja que se eu tenho... É justamente isso, Gabriela. Se eu tenho um aluno, 2, 3, 5, 10 alunos que se manifestem pelo ensino presencial, a instituição ela tem que fornecer o ensino presencial, entendeu? Então, não tem como, por exemplo, a instituição pagar ou disponibilizar para vocês um professor para o presencial e um professor para o online e ter a mesma sincronia de matérias. Porque eu tenho a minha forma de passar o conteúdo, determinado professor tem a outra forma de passar o conteúdo, e isso às vezes pode causar aí uma determinada quebra, né, na questão do rendimento. Por isso que essa transição, eu vou ficar com vocês até o primeiro bimestre, e a partir do primeiro bimestre, quando for realmente, de fato, colocada essa questão do presencial em prática,
aí é o novo professor que vai ingressar com vocês. Mas não se preocupe que vocês moram no meu coração, tá? Eu falei para vocês do projeto da Clínica de Direito Civil. Esse projeto ele deu uma parada por causa da pandemia, tá? Mas quem sabe a gente não se encontra, então, na Clínica de Direito Civil. Tá bom? Gente, um beijo bem grandão para vocês. Fiquem bem. Mesmo esquema. Essa aula, quando o Zoom disponibilizar, ela vai estar disponível lá na plataforma ou no YouTube, tá? Talvez, se você não consegue acessar pela plataforma, algum problema, só já vai direto lá no YouTube, que você consegue, naquele mesmo link que eu passei para vocês, vocês só buscam o canal. É um canal da própria instituição, de Abaetetuba, e tem todas as minhas aulas, inclusive do semestre passado, do terceiro semestre, do de vocês. Eu sempre faço essa identificação, tá bom? Gente, mais uma vez, o terceiro beijo. Um grande abraço para vocês. Ai, já tô com saudade de todos. Mas a gente ainda se vê ainda por umas 2 ou 3 aulas. Tá bom? Fiquem bem. Grande abraço para todos vocês. Boa noite, tá? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite. Bom final de semana. Agora sim, A depois gente vai buscar o senhor Amarrada de Belém, hein? da aula da professora Conce, aí vocês podem botar o sextou.